Existe cooktop, existe forno, existe eletrodoméstico e existe esse fogão da Eletromec. Vou mostrar para vocês hoje o item que foi o primeiro que eu escolhi, que eu disse, olhei no catálogo e disse, esse aqui tem que ter na loja Grau. O nosso fogão, o nosso querido fogão da Eletromec. Vou falar um pouco mais sobre ele, sobre as vantagens, sobre os diferenciais e com certeza tu vai querer ter um na tua casa. Confere aqui comigo. Nos eletrodomésticos em geral, pequenas diferenças entre eles, como por exemplo a espessura do inox, sistema de segurança, a construção, a vedação, a forma como o ar circula por ele, vão fazer uma grande diferença no resultado final do produto, né? Na funcionalidade, na durabilidade. Tudo isso vai fazer com que tu tenha uma peça que vai te durar anos e ser muito prática na tua cozinha do dia a dia. Então vamos falar um pouquinho mais das diferenças desse fogão para os vários outros que a gente encontra no mercado. Um dos diferenciais desse fogão é que todo o acabamento dele, toda a estrutura dele é em inox. Então ele é muito mais resistente, ele vai dar muito mais durabilidade ao produto no final. A mesa, a gente tem uma mesa esmaltada, é ferro esmaltado. Então isso facilita muito a limpeza, né? Quando a gente derrama alguma coisa ali, a gente consegue tirar as grades e fazer a limpeza dessa mesa então esmaltada. As grades são bem robustas, porque daí a gente tem bastante firmeza na hora de posicionar as nossas panelas e não fica aquela coisa jogando para um lado ou para o outro, né? A gente também tem um suporte para panelas wok, que é aquelas panelas com fundo redondo para fazer pratos típicos chineses, vamos dizer assim, e a gente consegue então usar aquela panela de fundo arredondado para ter mais calor na nossa panela e conseguir mexer mais fácil o alimento. Então esse suporte ajuda na hora de utilizar essas panelas. Na boca central, a gente tem um long burner, que é um queimador mais alongado, e ele já vem com uma chapa para a gente fazer o bife. Está posicionado no meio, porque isso melhora a performance da nossa coifa e a gente consegue fazer um bife aí bem suculento nessa parte central. Também a gente vai ter a trempe tradicional nessa parte central, que a gente pode substituir a chapa então por ela para usar uma panela maior, para usar então essa parte do queimador da mesa dele de outras formas. A gente tem 5 queimadores, né? E 2 deles são dupla chama de 4.000 watts. No meio a gente tem um queimador de 2.800 watts, então são todos muito potentes. Tá, Marcelo, mas esses queimadores não são fortes demais? Mesmo os queimadores sendo muito potentes, de 4.000 watts, como ele é um fogão profissional, a gente tem mais regulagem na intensidade da chama. Então a gente consegue chegar até 30% da potência máxima dele. Consegue reduzir bastante. E aí sim, a gente não vai queimar todos os pratos, mesmo com um queimador super potente. A gente tem essa precisão na hora de controlar a intensidade da chama, porque são queimadores italianos. Então, ele com isso faz uma mistura do ar com o gás melhor e tem uma precisão maior para esse ajuste de potência. Isso também faz com que a gente economize gás na hora de cozinhar. Na parte do forno, a gente tem um forno com o interior todo esmaltado, que também facilita a limpeza. É um forno de 116 litros, a gente tem as grades telescópicas que facilitam a gente tirar o prato, né, quando é um prato grande. Inclusive é um forno que a gente tem que prender ele na parede, porque como a porta é pesada e a gente está com um prato pesado, para ele não tombar, a gente prende ele na parede para mais segurança. A gente também tem a opção de encomendar o fogão com o forno elétrico ou a gás. E o que muda entre eles? No elétrico, a gente vai ter a resistência em cima e embaixo. E ele também é mais preciso, ele é mais fácil da gente escolher a temperatura certa, porque a gente não depende do gás. No caso do gás, a gente vai ter o aquecimento só na parte de baixo, né, com a chama dentro do fogão, aquecendo ele por baixo. Nas duas opções, a gente tem o grill em cima para dourar o prato por cima, e a gente tem a convecção. A convecção é uma função que espalha o calor de forma mais homogênea dentro do forno e aí facilita para a gente cozinhar uma batatinha ou mesmo até criar aquela casquinha no prato que a gente está fazendo no forno. Como esse forno é bem grande, então ele tem 116 litros, a gente tem então 2 ventiladores de convecção para fazer essa distribuição homogênea do calor e como ele aquece bastante, a gente tem vidro triplo na frente. Isso impede que ele esquente muito na parte de fora e a gente queime a mão ao tocar. Então ele torna a parte da frente mais fria, ou mais resfriada e mais segura. Uma outra questão que nem todo mundo sabe é que a gente consegue embutir esse fogão na bancada. Então a gente consegue colocar a bancada lateral bem próxima a ele, porque ele é isolado nas laterais,
e inclusive a gente pode tirar os pés dele para colocar ele com um rodapé de granito ou de marcenaria pela frente. O que acontece? A gente só precisa ter uma ventilação, porque, como vocês podem ver, ele não tem nada atrás, então o ar que circula por dentro e sai aqui por cima. Então, a gente respeitando esse rodapé, a gente pode colocar ele embutido na nossa ilha, na nossa bancada. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça, que a gente quer saber a tua opinião. Muito obrigado por assistir até o final e acompanha a gente para mais vídeos. Ô Marcelo, mas esse forno é tão grande, será que dá pra assar o pavê, o peru do Natal, o peixe, tudo junto uma vez só? Olha, cabe, tem 116 litros. Agora a pergunta eu não sei se dá, é por quê?